Oi, eu sou o João. Sejam bem-vindas à aula de eletivas de hoje. Hoje nós veremos o roteiro das aulas 5 e 6, que se trata do conteúdo de teorias da personalidade. Nos próximos primeiros 10 minutos da aula, eu vou aguardar a chamada enquanto os integrantes da turma vão entrando, ingressando na chamada, e vou mostrar para vocês, enquanto isso, o nosso percurso de eletivas, disciplina eletivas, tá? Eu sou professor de filosofia, mas eu estou ministrando a disciplina de eletivas para vocês. Essas eletivas, elas são sobre filosofias feministas, e essas eletivas também estão dentro do meu curso de filosofia, que se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola. Qual é a ideia do curso Uma História da Filosofia Viva na Escola? Bom, eu espero que vocês sejam os protagonistas, as protagonistas disso que nós faremos nas nossas eletivas. E vejam, eu vou mostrar o plano para vocês e vou fazer um breve rememorando do que nós estudamos até o momento. Então, sejam bem-vindos à tela do meu computador. Eu estou aqui nesse endereço da internet, que se chama o Google Sala de Aula. Eu acesso pelo navegador através do endereço classroom.google.com. Então, essa aqui é a sala de aula virtual de vocês e que faz parte da nossa educação pública mediada por tecnologia. Então, aqui estão os arquivos da disciplina de eletivas. Durante o mês de fevereiro, as nossas reuniões iniciais, que aconteceram de forma presencial e alternada lá na escola, nós elaboramos esse plano de eletivas. Vejam, essa, essa iniciação científica ela já aconteceu no ano passado, numa escola de Serra Negra também. E ela foi finalista da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Nós não poderemos nos inscrever na Feira de Ciências por causa da idade de vocês, que estão na terceira série do ensino médio, mas nós teremos um ano inteiro para fazer essa iniciação científica. Tá? Então, a eletiva se chama Filosofias Feministas, porque é o nosso objeto de estudo e sobre a qual nós faremos a nossa pré-iniciação científica. Ela tem 2 semestres. Como está aqui para vocês, o nosso primeiro produto, e que nós faremos uma culminância parcial, será a produção de fanzines. Fanzines são espécies de documentos que servem para divulgar essa pesquisa. Então, nós procuraremos fazer intervenções feministas dentro da escola. Porque, como diz nos nossos objetivos, existem certas experiências específicas da vida de mulheres que são caracterizadas por humilhações. Então, frequentemente elas passam despercebidas e a literatura que eu selecionei de filosofias feministas serve para a gente dar visibilidade e para tentar fazer uma intervenção adequada, dar um tratamento adequado para algumas situações de humilhação. Então, esse é o nosso grande objetivo na nossa disciplina. Como nós faremos para chegar nesse objetivo? Nós teremos 4 etapas de pesquisa durante o ano, sendo que a etapa de pesquisa bibliográfica e a etapa de produção de fanzines serão no primeiro semestre. No segundo semestre, nós começaremos a aplicar a metodologia científica de pesquisa, que é o Fórum Estudantil, em que nós discutiremos as ideias filosóficas que estão contidas na nossa literatura de filosofias feministas e também divulgaremos essa nossa pesquisa de forma apropriada e de forma personalizada através das entrevistas sociais que nós vamos construindo ao longo do tempo. Então vejam, por mais que nós já tenhamos um plano para o ano inteiro,
conteúdo propriamente dito será construído pela gente, tá? É isso que eu quero dizer quando eu peço que vocês sejam protagonistas. Quer dizer, eu sou o orientador de pesquisa, mas os meus orientandos têm um papel horizontalmente equivalente, tá? Vocês são tão pesquisadores de filosofia quanto eu sou pesquisador de filosofia. Então, um dos primeiros movimentos que vocês devem fazer na alma de vocês é enxergarem a si mesmas como pesquisadoras, enxergarem a si mesmos como pesquisadores. Bom, nós estamos então no primeiro módulo em que estamos nos introduzindo à área de pesquisa, que é a área de filosofia, ética e direitos humanos. Quais são os temas de filosofias feministas que nós vamos estudar e que vamos pensar sobre? São os temas que estão no módulo 2. Quer dizer, cidadania, educação, sufrágio, propriedade, trabalho, sexualidade, família, classe social e, mais especificamente, diversidade de gênero. Ou seja, são 10 conceitos que nós estudaremos e que produziremos fanzines sobre esses conhecimentos de filosofias feministas. Então vejam, na aula passada, nós está no plano previsto uma introdução à ética e filosofia política. Eu vou voltar aqui nesse material para lembrá-los do que é essa área de pesquisa que é ética e filosofia política. Nesse roteiro, nós estudamos dois principais conceitos que precisamos usar para as nossas investigações de filosofia, nessa disciplina de eletivas, que é o conceito de senso moral, que é aquilo que nós usamos para examinar uma situação, um acontecimento real, e a consciência moral. A consciência moral é aquilo que nós usamos para tomar decisões justificativas e pensar também sobre as consequências. A nossa consciência moral, e que nós falaremos um pouco mais aprofundadamente hoje, nós usamos os nossos valores e os nossos sentimentos para tomar essas decisões. Além disso, nós estudamos também, nesse roteiro, o conceito de juízo de fato e juízo de valor. A nossa disciplina vai se concentrar no juízo de valor. O juízo de valor, ele tem a intenção de enunciar o que uma coisa deve ser. Então, nós estamos entrando no terreno da cultura, quer dizer, os estudos de gênero, nós perceberemos um pouco melhor e de forma mais evidente, eles são construções sociais. O nosso gênero, ele é uma construção social. A pessoa que nós somos, quem nós nos tornamos, é construída ao longo do desenrolar da nossa existência. Nós não nascemos prontos. Nós nos tornamos homens e nos tornamos mulheres. Então é isso que nós vamos nos concentrar, nos nossos juízos de valores, que é imaginar como nós devemos ser. E esse é um movimento de reflexão especial dentro do campo da ética e da filosofia política. Além disso, nós precisamos diferenciar o que é um juízo de valor de um juízo de fato. Quer dizer, o juízo de fato, ele é uma coisa que já está dada. Ele é uma realidade que já está constituída. São coisas que são naturais.
Então, veja, o meu sexo, ele é uma coisa que é parte da natureza. Eu posso dizer que eu nasço dentro de um sexo, mas o meu gênero, ele vai ser constituído pelas minhas vivências sociais, pelas minhas interpretações morais que eu faço sobre mim mesmo. E que no roteiro de hoje nós veremos três formas diferentes de interpretar a nossa moralidade. Então, com esse breve rememorando, eu peço que vocês se concentrem para participar dessa aula nas três perguntas que são da tarefa mínima deste roteiro que eu acabei de falar bem superficialmente dos conceitos de ética e filosofia política. Quer dizer, quando eu estiver apresentando quem é o Piaget, quem é o Kohlberg, quem é Gilligan, que são os objetos de estudo desta aula de hoje, eu preciso que vocês pensem nessas três questões. No que estão fundamentados os seus valores e os seus princípios, você enquanto uma existência ética, e que reflita também se os valores e os princípios que vocês possuem são fruto de uma escolha ou se foram impostos para você. E por fim, eu também peço que vocês reflitam se o que ou quem determina o que é certo ou errado para vocês. Tá? Então essa é uma conexão da aula da semana passada com a aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta até agora? Legal, vamos seguir então. Bom, como vocês devem proceder com o roteiro de filosofia por questões legais da Secretaria de Educação e um modo de vocês se aproximarem facilmente desses estudos da disciplina de eletivas. Vocês podem notar que aqui no final do roteiro de estudos nós temos um registro da aula. O registro é o que vocês, pesquisadores e pesquisadoras, devem anotar no caderno, que ele vai ser constituído como um diário de bordo. Então vejam, nós estamos falando aqui de experiências filosóficas em que eu possibilito certas experimentações de ética e de filosofia política. Essa é a metodologia que eu estou usando. Então, uma primeira aproximação do roteiro é você copiar esse registro da aula, que tem as habilidades curriculares e as competências socioemocionais que estão trabalhadas nessa aula. Então, se você estudar essa aula, você estará desenvolvendo essas habilidades, tá? Com a minha mediação, no caso das aulas presenciais, ou sem a minha mediação também, tá? Funcionando das duas formas. E quais são as ações dessa aula? Nós veremos quem é Piaget, Kohlberg e Gilligan, e a intenção, e que é uma das maiores satisfações na vida de um estudante, é preencher esse quadrado aqui. Então, se você leu, sim, todas as aulas que são aulas de formação, tá? Esse é um roteiro de formação. Estou formando vocês como pesquisadores. Todas as aulas precisam copiar o registro no caderno, porque faz parte do diário de bordo. O diário de bordo é fundamental na pesquisa científica, tá? Então são registros formais. Sim, é obrigatório. Precisa ter no caderno. Como eu estava dizendo, é você preencher essas ações, entendeu? Então, nosso curso tem uma estrutura, que é o plano, que vocês vão preencher
com as suas existências, com seus diários de bordo. Então, vamos para as lousas da aula. Todas as fontes das imagens que estão aqui são de diretórios públicos. Tá? São todas da Wikicommons. Eu preciso dizer isso, senão o vídeo não vai poder ser publicado. Então, vejam, nós estamos no curso de eletivas, filosofias feministas, na iniciação científica, na área de ética e filosofia política. As aulas 5 e 6 se tratam do objeto de conhecimento, teorias da personalidade. O que são teorias da personalidade? Teorias da personalidade estão muito ligadas à psicologia, à sociologia e à filosofia, porque elas tentam dizer de maneira científica, interpretar quais são os comportamentos humanos, como é que eu me sinto em relação às regras, como é que eu vejo a mim mesmo, como é que eu posso dizer quem sou eu. É isso que as teorias da personalidade tentam investigar, sendo um objeto de conhecimento. Tá? Então a pergunta fundamental é: quem sou eu? Como eu posso dizer isso? É o que a filosofia nos dirá. Então, eu trouxe aqui no item 1, o Piaget. O Piaget, ele é um biólogo e psicólogo francês e ele desenvolveu uma teoria do desenvolvimento moral das pessoas. Ele estudou crianças de 4 a 6 anos e essa teoria que ele inventou da personalidade foi feita a partir de estudos com diversas crianças que se comportavam de diversas formas em relação à regra de um jogo. Então, nos seus estudos, como ele era um biólogo, ele procurava identificar algumas evidências biológicas de desenvolvimento cognitivo. E na concepção do Piaget, o nosso desenvolvimento cognitivo, quer dizer, intelectual, considerando também as diversas formas de inteligência que nós podemos apresentar, ele estava ligado com o desenvolvimento moral, ou seja, quanto mais inteligentes fosse um ser humano, mais moralmente sofisticado ele seria. É isso que Jean Piaget afirma. Porque vejam, ele é um biólogo. Ele procura ligar a biologia com a moralidade. Mas veremos que os outros autores não fazem essa ligação. Quer dizer, não é uma conexão necessária, não existe uma conexão necessária entre o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. Hoje nós sabemos isso. Mas para o Piaget, isso estava ligado. Então, é, esse desenvolvimento moral ele era gradual e era acumulado, ou seja, uma pessoa que desenvolveu determinada inteligência, ela não vai regredir, porque isso está calcado em fisiologias, em aspectos biológicos, tá? E esse desenvolvimento moral era dado através da interação que essas crianças tinham e da vivência dessas crianças. Então, uma coisa que ele dizia ser muito importante era conversar constantemente com a criança, orientá-la em relação às regras, o que ela deveria fazer, como ela deveria se comportar, o que, aliás, é uma coisa muito frequente ainda hoje, né? Então, são as interações e as vivências da criança que vão determinar o seu desenvolvimento moral. E quais são os estágios de desenvolvimento moral, segundo o Piaget? Bom, para ele existiam três estágios de desenvolvimento moral. O estágio mais embaixo era o estágio de anomia. O que quer dizer anomia? Essa palavra, nomia,
quer dizer regras. E o prefixo a quer dizer a ausência, ou seja, anomia é a ausência de regras. Então, uma pessoa nesse estágio de desenvolvimento moral, ela não segue nenhuma regra, ela não tem nenhuma ordenação nas suas ações, ela simplesmente segue os seus sentimentos e não tem uma lógica formal, uma regra, um modo de se comportar que possa ser medido. Não se comporta segundo as regras. Ela é, vamos dizer assim, uma anarquista. O estágio intermediário é o estágio de heteronomia. O que quer dizer heteronomia? Hétero é um prefixo que quer dizer o outro e nomia quer dizer regras. Então, as regras meio que são dadas pelo outro. Esse é o estágio de heteronomia. Então, existe um respeito unilateral pela regra e pelo outro, e essa pessoa acredita que as regras sempre existiram e que elas não podem ser modificadas. Ou seja, ela é uma pessoa que simplesmente está obedecendo uma convenção que já está dada para ela. Esse é o estágio de heteronomia. Agora, o estágio mais sofisticado, segundo Piaget, é o estágio de autonomia. Autonomia quer dizer uma capacidade de governar por si mesmo. E a pessoa que já desenvolveu o estágio de autonomia, ela acredita que as regras podem sim ser modificadas se houver a aceitação do outro. Ou seja, ela já começa a entender que as nossas regras, as nossas moralidades, as nossas convenções, os nossos modos de comportamento são dados por nós mesmos. Somos nós que determinamos regras para que nós possamos conviver uns com os outros. É assim que a pessoa autônoma pensa. Então vejam, tem 3 níveis diferentes de estágio de desenvolvimento moral e eles são hierárquicos. Um é superior ao outro em termos de complexidade moral. Certo. Vamos então para o item 2, em que nós vamos examinar a teoria da personalidade de Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg foi um filósofo, psicólogo estadunidense, que aprofundou as pesquisas de Piaget, mas recusou essa hierarquia entre os estágios de desenvolvimento moral. Ele começou a afirmar também que era possível uma pessoa transitar entre os diferentes níveis de desenvolvimento moral. Em certas situações, ela poderia se comportar, vamos dizer assim, um pouco mais superior moralmente. Em outras situações, ela poderia se comportar de outra forma, porque ele começou a identificar que o desenvolvimento moral ele não está ligado a questões biológicas que são fixas em nós, que não são e que são cumulativas. Então, vejam, Piaget entende o desenvolvimento como cumulativo e hierárquico. Já o Kohlberg, ele entende o desenvolvimento como dinâmico e um pouco mais maleável, porque ele está ligado às convenções morais que nós estabelecemos em cada uma das nossas culturas. Então, veja, o que ele vai dizer é que existe uma hierarquia cronológica desse desenvolvimento. Quer dizer, quanto mais velhos nós somos, mais nós desenvolvemos as nossas relações com as convenções, que é a nossa moralidade. Então ele apresenta para gente 6 estágios de desenvolvimento moral. Os 2 primeiros estágios, eles são chamados de pré-convencionais. Por que eles são pré-convencionais? Porque eles são comportamentos humanos que existem antes das nossas convenções, antes da existência de regras e antes de nós combinarmos uma maneira que seja justa e saudável para todos conviverem de uma forma democrática,
justa, solidária. Então não existe uma organização racional dentro de uma sociedade no estágio pré-convencional. Ou seja, no primeiro estágio, a pessoa só vai obedecer a certas regras para evitar uma punição. E no segundo estágio, ela vai estar autocentrada, vai ser egoísta e vai se dirigir para satisfazer os seus próprios interesses. É o que nós chamamos, em ética e filosofia política, de reciprocidade restrita. Dá atenção a quem dá atenção, gentileza por uma gentileza, uma mão lava a outra, e também o que nós chamamos de lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, essa coisa mais autocentrada é o que é pré-convencional. Já os estágios que são chamados convencionais, que são os estágios 3 e 4, eles estão mais relacionados à manutenção dos valores vigentes dentro da nossa sociedade. Então, o que é um estágio de desenvolvimento moral convencional? É quando eu sigo os valores da minha própria comunidade ou do meu grupo de amigos para fortalecer a minha identidade com eles, para não sair desse grupo social que me dá certo tipo de conforto. E também no estágio 4, quando eu me oriento pela lei e pela ordem social. Então, eu tomo ações pensando em manter o funcionamento dessa sociedade da qual eu faço parte. Eu penso em obedecer às regras por elas mesmas e penso em resguardar essa ordem social que existe e que me protege. Esses são os estágios convencionais. Pré-convencional, convencional. E por último, o que o Lawrence Kohlberg chamou de um estágio mais avançado de desenvolvimento, que nós vamos expressar geralmente depois dos 30 e 40 anos, que é o estágio 5, quando eu me oriento por um contrato social e pelos direitos fundamentais de todas as pessoas humanas. Então, o que é um contrato social? São aqueles acordos que eu faço com a minha família, com o meu grupo de amigos, com as pessoas da minha empresa, com pessoas que prestam serviço para mim e outras faixas populacionais também, para que eu possa estabelecer certos benefícios e que isso implique em direitos e deveres também. Então, eu estou me orientando para uma coisa mais abstrata ainda do que os valores que já estão vigentes na minha sociedade. Eu estou tentando me dirigir, nesse estágio pós-convencional, ao estágio de desenvolvimento ideal, que o Lawrence Kohlberg pensa para o comportamento humano, que é estabelecer uma ética universal. O que é uma ética universal? É aquilo que eu tenho para mim e que eu posso seguramente dizer para todas as outras pessoas, que é o sumo bem, o maior bem possível, aquilo que eu chamo de uma bondade mais pura mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. Isso é um princípio de ética universal, que é muito popular, inclusive. Então vejam, nesse estágio pós-convencional, eu estou me dirigindo para uma responsabilidade solidária pelos outros. O que é uma responsabilidade solidária? É eu perceber que faço parte de uma humanidade inteira, pensar em mim como um ser humano e tentar fazer um juízo de valor sobre mim mesmo para aquilo que eu devo ser. Ou seja, é o melhor possível que eu posso me apresentar. É isso que é uma responsabilidade solidária. É eu tentar entender qual é o meu papel
nesse mundo em que eu vivo e fazer o meu papel da melhor forma possível, de uma forma que possa ser válido para todas as outras pessoas. Tá? Esse foi o Lawrence Kober. Então vejam, Piaget, ele tem uma hierarquia entre os estágios de desenvolvimento. Embaixo, a anomia, no meio, a heteronomia e em cima, a autonomia. O Lawrence Kohlberg, ele estabelece essas categorias de desenvolvimento moral por um critério cronológico. Então vejam, eu começo com o estágio pré-convencional, no meio da minha vida eu apresento o estágio convencional, mais próximo ao fim eu apresento o pós-convencional. Agora, vamos ver o item 3, em que nós estudaremos a filósofa que ainda está viva, chamada Carol Gilligan. Ela iniciou as suas pesquisas em ética e filosofia política em parceria com o psicólogo estadunidense Lawrence Kohlberg, que inclusive escreveu vários ensaios juntos com eles, ou seja, eles são pesquisadores parceiros. Só que, da mesma forma que o Lawrence Kohlberg criticou o Piaget, a Carol Gilligan vai criticar o Lawrence Kohlberg também, porque ela interpretou as suas, a sua teoria da personalidade sobre o desenvolvimento moral como ligada estritamente a uma perspectiva masculina da justiça. Quer dizer, são aquele modo de pensamento que é mais característico dos homens. Por isso ela chamou de uma perspectiva masculina. E também porque a justiça estava ligada estritamente a regras formais. E essas regras formais, por exemplo, a lei e a ordem social, a ética universal, são regras formais. Não existem discussões muito relevantes quando nós falamos do desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg. É isso e pronto. E essa forma de definir o que é certo e errado, através de regras formais, ela tem algumas carências que a Carol Gilligan propôs, que se trata da ética do cuidado e da não violência, que seria uma perspectiva feminina. Então vejam, uma teoria não exclui a outra. São diferentes formas de pensar sobre si mesmo. Nenhuma delas está absolutamente certa e nenhuma delas está absolutamente errada. São formas complementares de se ver e cada uma tem a sua contribuição para os nossos estudos de ética e de filosofia política. Então, ela propõe que as nossas relações pessoais precisam ser definidas por raciocínios e não por regras formais. Quer dizer, eu não posso seguir cegamente as regras, eu preciso raciocinar sobre elas. Existe uma diferença de tratamento entre o Lawrence Kohlberg e a Carol Gilligan. Bom, então quais são os estágios de desenvolvimento moral de acordo com a filósofa estadunidense Carol Gilligan? Primeiro nível se trata de uma orientação para a sobrevivência individual. Quer dizer, nesse primeiro nível, que pode ser apresentado em qualquer faixa etária e que não quer dizer nenhuma hierarquia, eu estou mais orientado para solucionar as minhas necessidades básicas, como fome, a sede, abrigo e outras coisas essenciais para que a gente possa viver. A Carol Gilligan, ela fala também de fases de transição, em que eu não estou nem no nível 1, nem no nível 2, nem no nível 3. Eu estou
me dirigindo para um desses níveis. Então, a transição do nível 1 para o nível 2 é um egocentrismo que está orientado para a responsabilidade. Quer dizer, eu não estou pensando somente no meu umbigo mais, como no nível 1. Eu consigo estabelecer algumas conexões e me responsabilizar por outras pessoas. Só que os meus interesses são egoístas. Eu me relaciono com essas pessoas porque eu preciso cumprir algum dever com elas, porque elas vão me oferecer alguma coisa em troca. Isso é uma transição que está se dirigindo para o nível 2. O nível 2 de desenvolvimento moral de uma pessoa, segundo a Carol Gilligan, se trata de uma bondade como um autossacrifício. Então, eu estou saindo desse meu egocentrismo e a minha concepção de bondade, minha concepção de bem, ela é caracterizada por um autossacrifício. Quer dizer, quando eu estou no nível 2, eu estou me doando, mas com uma imensa sensação de perda, de sacrifício da minha identidade, que eu procuro ser aceito pelas outras pessoas. Então, eu me sacrifico, eu me dou para os outros, porque eu quero que eles me aceitem como sendo uma boa pessoa. É isso que se trata o nível 2. É, a maior parte dos adolescentes, segundo a Carol Gilligan, está nesse nível 2. Isso é muito marcante na adolescência. Bom, a transição do nível 2 para o nível 3 já tem uma outra configuração de bondade. É quando a bondade está orientada pelo senso de verdade. Então, eu preciso ser bom porque eu preciso tratar as coisas como verdadeiras. Eu preciso ser fiel a uma concepção de verdade que eu tenho sobre mim mesmo e que isso não envolve uma visão sobre das outras pessoas sobre mim. Quer dizer, eu posso até ter uma relação e me comparar com as outras pessoas para saber quão bom eu estou sendo como um membro de uma humanidade. Só que o que mais me motiva a ser bom é o valor da verdade. É isso que caracteriza a transição do nível 2 para o nível 3. Tá? Bom, no nível 3, que é o que a Carol Gilligan propõe para melhorar as nossas relações interpessoais, que vai ser muito útil nos nossos estudos, nós vamos nos debruçar especialmente sobre a Carol Gilligan e sobre a Angela Davis também. Mas o nível 3, de desenvolvimento moral, ele se trata de uma moralidade de não violência. Então, o que é que a Carol Gilligan afirma, por exemplo, sobre alguns homens? Que o homem valente, ele não é violento, o homem valente sabe respeitar as mulheres, seus interesses, as suas decisões. O homem valente não precisa oprimir ninguém, não precisa fazer nenhum ato de humilhação para ser valente. Ela tem uma outra concepção de masculinidade que procura ser não agressiva, não tóxica, como nós podemos ver é, na realidade de muitas mulheres hoje, que é um grande problema que nós enfrentaremos nesse projeto de pesquisa, como lidar com essas expressões violentas. Então, no fim, esse nível 3 se trata de um princípio de solidariedade, em que eu procuro estabelecer empatia com as pessoas e procuro tentar uma forma de ajudá-las de alguma maneira, que é quando eu me preocupo com o bem-estar do outro, pelo fato de que quando todos estão bem, isso fortalece a mim também. Então, um dos princípios de filosofias feministas é o princípio de solidariedade, que é procurar fazer com que todas as pessoas, sejam homens, mulheres,
que estão em algum tipo de sofrimento, ou algum tipo de necessidade, possa, possa ter essa solidariedade, essa ajuda. É, então, essa foi o estágio de desenvolvimento moral da Carol Gilligan. Agora eu vou parar a apresentação. Então, a Carol Gilligan, ela tem esse livro aqui. É, Numa voz diferente. Esse livro está na bibliografia. Semana passada eu mostrei o livro da Angela Davis também, que era Mulheres, Raça e Classe, que também está na nossa bibliografia. Então, em ocasião da aula de hoje, quero mostrar esse livro para vocês. Ele, ele se trata de uma teoria psicológica do desenvolvimento de mulheres. Nós veremos alguns trechos dele. Ele fala sobre o lugar que a mulher tem no ciclo de vida do homem. Ele também vai investigar algumas imagens de relações, conceitos de si mesmo e de moralidade, e também vai tratar de algumas visões sobre a nossa própria maturidade. Então, uma questão que eu quero deixar para vocês é vocês refletirem sobre isso. Tentem identificar em quais dessas fases de desenvolvimento moral vocês estão. Sim, pode ser no Piaget, pode ser no Kohlberg e na Carol Gilligan também. Isso vai ajudá-los a identificar quem vocês são para que vocês façam a tarefa mínima desta aula, tá? A tarefa mínima é vocês construírem um mapa mental que contém os valores de vocês. Então vocês vão pensar naquilo que vocês gostam, que são os seus valores, aquelas coisas que dizem quem vocês são, que fazem parte mesmo da sua vida, que estão muito presentes com muita frequência, e também os seus valores periféricos. Então vejam, tem coisas centrais que dizem quem você é, que é a sua identidade, e tem coisas periféricas que também são importantes na sua vida. Então vocês precisam criar um mapa mental, que é um mapa dos valores de vocês. Isso vai ser importante porque nós vamos passar por muitas atividades de experimentação, de assimilação, e no final nós veremos como nossos valores podem mudar usando a ética das filosofias feministas. Então, isso é um registro importante que vocês tenham no diário de bordo. Alguém tem alguma pergunta? Legal, então nós teremos um recesso nas próximas 2 semanas e nos veremos em breve, tá? Lembrando que a culminância deste semestre que nós estamos é a produção de fanzines. Ah, uma notícia legal também é que esse curso de eletivas que eu estou ministrando para vocês, que eu estou construindo, ele vai sair numa revista de didática. Então eu fui convidado para ser o professor de filosofia dessa equipe didática de um projeto de ciências humanas e sociais aplicadas para publicar nessa revista. Então, além desse projeto ter ido para feiras de ciências, ele vai também sair numa revista. Legal, né? E vocês farão parte dele como pesquisadores, como colaboradores. E ao final do ano nós teremos uma tese científica que vocês poderão colocar nos currículos de vocês, tá?
Então é bastante animador mesmo. E é sempre uma honra. Bom, então todas as ações da aula de hoje foram realizadas. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não deixem de se inscrever e de divulgar o vídeo, porque ajuda muito na nossa produção científica. Um abraço a todos e mal feito, feito. Até a próxima.